Veja esse vídeo antes de comprar qualquer ar-condicionado da Samsung. Se tu não quer gastar dinheiro à toa, esse vídeo é feito especialmente para ti. Venho por meio dessa mensagem manifestar a minha profunda insatisfação e indignação com o serviço prestado pela Samsung em... Bom pessoal, esse vídeo aqui ele contém toda a informação necessária que tu precisa saber antes de comprar um ar-condicionado da Samsung. Tem alguns pontos positivos, alguns pontos negativos e principalmente comentários que eu retirei de algumas fontes como Marketplace, onde a Samsung atua vendendo seus ar-condicionados, ou principalmente, que eu tirei mais base, do Reclame Aqui, que é um site onde algumas pessoas colocam algumas reclamações que elas têm de alguma marca em específico, dos aparelhos de uma marca específica, e lá, bom, diversas pessoas colocam muitas reclamações por dia, e foi principalmente de lá que eu tirei a maior base para fazer esse vídeo, tá, pessoal? Então não é achismo, não é algo que eu tirei da minha cabeça, são coisas que realmente aconteceram com pessoas pelo Brasil afora aí que já compraram algum aparelho da Samsung e foram lá no site reclamar por algum problema que aconteceu. Bom, pessoal, sem muita enrolação, começando como sempre com os pontos positivos. Bom, o principal ponto positivo que a gente pode citar dos aparelhos da Samsung, os ar-condicionados da Samsung, é que eles têm uma eficiência energética ótima. O principal compressor utilizado nos aparelhos atuais da Samsung, tanto naqueles modelos Wind-Free, os Highwall, enfim, o principal compressor utilizado é um compressor digital inverter. Ele tem uma tecnologia toda diferenciada, com selo Procell A, que faz ele gastar muito menos energia. Então, o principal ponto positivo deles é justamente essa questão da economia de energia. Além da economia de energia, a maioria dos consumidores que já compraram algum aparelho da Samsung, ou ar-condicionado da Samsung, eles comentam que, bom, a eficiência dele é ótima. Outra coisa que a Samsung ela se destaca muito dentre as outras marcas é a questão da tecnologia, porque a Samsung está sempre trazendo inovação atrás de inovação. Uma coisa muito interessante que a Samsung ela trouxe pra gente, que pra gente não, né, mas pro pessoal em geral, é a questão do ar-condicionado Wind-Free. É uma tecnologia muito que se destaca entre as outras marcas de ar-condicionado. O que seria esse ar-condicionado Wind-Free? É meio difícil de falar, mas o que seria esse ar-condicionado Wind-Free? A evaporadora dele, que seria aquela parte interna, ela é cheia de buraquinhos. Se tu for ver, minha editora vai estar deixando uma fotinha aqui para vocês conseguirem ver. Mas, se vocês forem ver, a parte frontal dessa evaporadora, ela é cheia de buraquinhos. Ela tem, que me lembre, mais de 20 mil buraquinhos, 20 mil furinhos ali. E acontece, tá, pessoal? Em vez dela mandar um jato de ar assim, um jato comum de ar como qualquer ar-condicionado, ela tem essa tecnologia justamente para dispersar o ar de forma uniforme. Então, por aqueles buraquinhos vai sair todo o ar ali, em vez de ser um jato contínuo de ar. Então, para tu aí que é meio friorento e tudo mais, não gosta de um jato direto do ar-condicionado em ti, vai ter essa função do Wind-Free justamente para dispersar o ar e gelar apenas o ambiente, não vai ser um jato contínuo de ar. Continuando nessa questão de tecnologia, o ar-condicionado da Samsung eu acho que é um dos únicos, se não o único, que tem integração com o Google e com a Alexa. Então, se tu quiser conectar na tua Alexa, daí tu vai lá, Alexa, ligar o ar da sala, que nem aquele áudiozinho daquela música lá, tu pode fazer exatamente isso. O ar-condicionado da Samsung, ele tem um diferencial muito interessante que seria justamente essa questão da integração com a Alexa e com o Google. Sem contar que, além disso, como outros ar-condicionados, aí já entra numa parte que muitos ar-condicionados também têm hoje em dia, ele tem conectividade Wi-Fi. Então, tu vai ter o aplicativo ali da Samsung que tu vai conseguir controlar, bom, todas as funcionalidades do teu ar-condicionado e acompanhar em tempo real o consumo dele. Então, tu vai ver ali, ele gastou tantos kW, que seria a medida de energia, enfim, não sei o que significa, mas ele gastou tantos kW em tanto período de tempo. Então, tu vai conseguir acompanhar tudo por aquele aplicativo da Samsung. Agora, partindo para os pontos negativos e algumas reclamações recentes. A Samsung, naquele site que eu comentei que eu tirei a maioria das informações, que seria o Reclame Aqui, a Samsung ela tem uma taxa muito ruim, ela tem uma taxa péssima. A taxa de resposta dela ela chega a ser menor que 1%. Então, como eu já comentei no outro vídeo que eu fiz sobre a Electrolux, inclusive o linkzinho vai estar aí embaixo, a taxa do Reclame Aqui não diz tudo sobre a marca. Não quer dizer que a taxa vai ser alta, que o produto vai ser bom. Não necessariamente a taxa alta, o produto vai ser bom. Às vezes a taxa é muito alta, mas é porque a taxa de resposta daquela empresa ali é muito alta e ela consegue resolver os problemas.
E às vezes a taxa é muito baixa e o produto às vezes é bom, mas a marca, ou enfim, ela não dá muita atenção para o Reclame Aqui. Então não quer dizer muita coisa. Mas nesse caso aqui em específico, justamente pela Samsung ser uma marca muito grande, eu imagino que ela deveria ter uma atenção um pouco maior com o Reclame Aqui, até porque, querendo ou não, muita gente usa. Muita gente não conhece, mas muita gente usa também. É muito meio a meio. Então, dá para notar que a Samsung ela tem uma pequena taxa de resposta, menor que 1%, mas tem uma resposta. Então, elas têm noção, a Samsung ela tem noção que existe o Reclame Aqui dela e ela simplesmente não dá atenção para o cliente. Então, muita gente busca uma ajuda lá e acaba não tendo essa ajuda da Samsung, mostrando que ela não tem muita atenção, muito cuidado com essa questão do Reclame Aqui e essa questão do cliente estar reclamando lá. E lembrando, tá? O Reclame Aqui da Samsung ela não é especificamente para ar-condicionado, ela é da marca em geral. Ou seja, ela até pode ter uma resposta ou outra no ar-condicionado e não responder outros, mas é algo bem generalizado lá. A maioria ela não responde nos aparelhos em geral dela, tanto telefone, tablet, enfim, os mais diversos produtos que a Samsung vende. Os principais problemas relatados por alguns usuários, não só no Reclame Aqui, mas em alguns fóruns, marketplaces, como eu disse, eu dei uma olhada nos comentários do marketplace, ali onde tu bota aquela estrelinha, sabe? Quando o produto não vem bem, tu vai lá, tu bota uma estrelinha, exatamente. Eu dei uma olhada nos comentários de alguns marketplaces também, e os principais problemas que foram relatados. Em primeiro lugar, foi a questão de unidades não gelando ou não ligando da forma correta, ou seja, depois de instalado, tu vai lá ligar o teu ar-condicionado, às vezes ele demora a ligar, ele liga e depois ele desliga, enfim, alguns problemas com essa questão da refrigeração, de ligar e não funcionar direito também, vazamento de gás ou funcionamento não tão consistente assim, não funciona por tantas horas, enfim, tanto no frio como no quente, na função fria e na quente, ruído excessivo e por último, falha justamente na conectividade Wi-Fi, porque muita gente compra visando para poder pedir para a Alexa ligar o ar-condicionado e acaba tendo problema nessa conectividade Wi-Fi e a integração com a Alexa e com o Google. Então, esses são os principais problemas que foram relatados tanto em fóruns como no Reclame Aqui e em alguns marketplaces que eu dei uma olhada. E a maioria dos usuários relatam que começou os problemas de forma muito precoce, ou seja, não foi, instalei e 2, 3, 4 anos depois ele foi começar a ter problema. Foi de forma muito precoce, instalou e meses depois ou menos de um ano depois, enfim, já começou a dar problema no ar-condicionado. Inclusive, eu vi um dos relatos que 24 horas depois já começou a dar problema. Aí fez a instalação ali, já começou a dar problema, mas daí também é meio relativo, porque às vezes até o técnico não teve o preparo necessário, ou o técnico ele fez algum problema ali na hora de fazer a instalação do equipamento e acabou deixando o gás vazar, enfim, existem diversas formas que isso pode estar acontecendo. Eu já trabalhei com manutenção e instalações de ar-condicionado e existem múltiplos problemas que podem estar acontecendo no ar-condicionado e a maioria deles é o técnico que pode causar. Então, a gente não pode levar em conta que a empresa, não dá para demonizar muito a empresa, porque às vezes o problema é o técnico justamente. Assim como no vídeo que eu fiz da Electrolux, veja esse vídeo antes de comprar algum ar-condicionado da Electrolux, eu vou estar mostrando 2 comentários que eu peguei lá no Reclame Aqui para vocês, de 2 clientes que estão bem insatisfeitos com a Samsung e pelo jeito não vão mais comprar nenhum aparelho da Samsung. 2 problemas que aconteceram com 2 clientes diferentes. Vou dar uma lida aqui para vocês terem uma noção de como é que é o amparo e pelo jeito a Samsung não deu muita resposta, pelo menos não no Reclame Aqui. Depois talvez no saque privado ou, enfim, algum chat privado conseguiu dar algum amparo, mas não teve nenhuma resposta pelo Reclame Aqui. E não teve nenhuma réplica também dos clientes falando que o problema foi resolvido. Então vamos lá, pessoal. Cliente 1. Venho por meio dessa mensagem manifestar a minha profunda insatisfação e indignação com o serviço prestado pela Samsung em relação aos meus 2 ar-condicionados modelo Windfree 12.000 BTUs. Um deles foi adquirido no 12/12 de 2022 e no outro 20/7 de 2023. O aparelho que ainda se encontra dentro do período de 10 anos de garantia, ou seja, quando tu compra, geralmente tu ganha 10 anos de garantia no compressor do aparelho, ou seja, se o compressor dá algum problema, a empresa ela vai te dar o amparo, vai resolver o teu problema ali para poder arrumar o teu compressor. Apresentou defeito em um dos compressores, conforme constado
pela autorizada. Ou seja, uma equipe autorizada da Samsung foi lá, deu uma olhada e realmente era o compressor que estava com problema. Ou seja, se está nos 10 anos de garantia, eles tinham que dar algum amparo para o comprador, impossibilitando seu funcionamento e uso adequado. Entrei em contato com a assistência técnica autorizada da Samsung, solicitando os reparos dos equipamentos. E, para minha surpresa, fui informado que seria cobrada uma taxa de visita técnica de R$ 200 e para a realização da manutenção, como a taxa de mão de obra de 1.200 para cada aparelho. Tá meio ruimzinho ali a questão do português, mas o que eu entendi, tá? Ele chamou a primeira vez ali os técnicos da Samsung para dar uma olhada no aparelho e realmente era problema no compressor. Mas quando ele foi chamar novamente os técnicos autorizados pela Samsung, tá? Para realizar aquela manutenção, eles cobraram uma taxa de visita de R$ 200 para poder ver o aparelho. Ou seja, eu já acho um absurdo isso. Quando eu trabalhava com essa questão de manutenção e instalação de ar-condicionado, a gente não cobrava visita, até porque a gente tem que, pelo menos quando a gente vai fazer uma manutenção ou quando a gente vai fazer a instalação de ar-condicionado, a gente, querendo ou não, a gente tem que dar uma olhada no terreno ali, dar uma olhada na situação do aparelho, justamente para ver quanto que a gente vai cobrar para aquela mão de obra. Então eu já acho um absurdo cobrar essa taxa de R$ 200 para visita. E ele ainda cobrou R$ 1.200 para resolver o problema de cada aparelho, sob a alegação de que a mão de obra e o gás não estariam cobertos pela garantia. Ah, então era problema do gás. Somente a peça. Nessa questão, eu até fico em um impasse ali entre a empresa e o cliente, até porque, querendo ou não, a garantia do compressor, ela garante um erro crônico do compressor. Essa questão do gás ali que eles foram repor e tudo mais, que cobraram 1.200 para repor um gás, eu já acho um absurdo maior ainda isso daí. Quando a gente fazia a manutenção, geralmente para repor o gás, pelo menos na época que eu fazia isso, era no máximo assim uns 400, 500 reais. Até porque não é uma mão de obra tão cansativa, claro. Tem a questão do conhecimento das pessoas, enfim, eu respeito muito o preço de cada um, mas 1.200 para repor um gás eu já acho um absurdo. Eu imagino que seja uma tabela de preço que a própria Samsung deve dar para o pessoal autorizado fazer isso. Mas nessa questão, a garantia de 10 anos é cobrida o compressor, um erro meio que crônico. A questão do vazamento de gás, claro, pode ser uma questão do compressor, ou seja, uma falha de solda ali na hora de montar o ar-condicionado, enfim, mas geralmente vazamento de gás é algo mais na questão da instalação. Então, se a pessoa contratou uma outra equipe para fazer essa instalação e acabou vazando gás, às vezes é problema na instalação, tá, pessoal? Por isso que eu fico meio em um impasse assim, entre o cliente e a empresa. Mas só nessa questão também, porque de resto eu achei um absurdo, principalmente os preços. Daí o cliente ele segue, né? Tal cobrança é indevida, visto que os aparelhos encontram-se dentro do prazo de garantia e o defeito apresentado não é causado por mau uso ou fatores externos. Talvez seja, na verdade, porque às vezes, como eu comentei ali, a questão do gás pode vazar, até por conta da assistência técnica que ele contratou antes. Então, finalizando esse caso, pessoal, a Samsung acabou não respondendo ele no Reclame Aqui, não tem nenhuma resposta da Samsung lá no Reclame Aqui, e ele também não deixou nenhuma nota, não deixou nenhuma réplica falando se o caso ele foi resolvido pela Samsung. No meu caso, eu imagino que vocês também, deixem nos comentários se vocês fariam o mesmo, mas se eles fossem cobrar um absurdo assim, justamente para poder arrumar esse problema, eu já ia chamar uma não autorizado, a gente chama de não autorizado, o pessoal que trabalha meio autônomo. Eu trabalhava em uma equipe, assim, entre aspas, que não era autorizada, mas, bom, existem alguns problemas com questão de garantia, enfim. Eu já chamaria uma não autorizada ali, resolveria o problema, matava esse coelho com esses dois coelhos com uma cajadada só. E, enfim, geralmente é até mais barato uma não autorizada, pessoal. Cliente 2, pessoal. No dia 25 de setembro de 2024, entrei em contato com a Samsung solicitando suporte técnico. Fui informado que eles entrariam em contato comigo em até 48 horas para agendar uma visita. No entanto, somente hoje, 30 de setembro, ou seja, 5 dias depois de 2024, recebi uma mensagem confirmando que a visita estava marcada para o mesmo dia, no período das 8 até as 6 horas. Ou seja, eles só decidiram assim. Ele chegou... Não, vou ir na tua casa. Isso. Não precisava chamar. Eu vou ir agora. Oi. Resumidamente, eles só mandaram a mensagem falando que eles iam entrar na casa do cliente e deu. Respondi informando que estaria em casa apenas no período da tarde, mas não obtive retorno. Enviei outras mensagens ao longo da tarde
e mesmo vendo que estavam online, não recebi nenhuma resposta. O resultado foi que eu faltei o trabalho e ninguém veio à minha casa, gerando uma situação bastante frustrante e um inconveniente. No dia 2/10 de 2024, recebi a visita de técnicos da Samsung em minha residência, os quais constataram que a instalação não estava correta e me orientaram a contatar o técnico responsável pela instalação para realizar as devidas correções. Após isso, os mesmos técnicos abriram o equipamento, identificaram o problema, sendo necessário solicitar peças. Ou seja, eles mandaram outro técnico resolver, mas eles mesmo ali foram e botaram a mão. Eu já acho meio errado também. Porque imagina, tu vai passar à frente o problema, mas daí tu vai lá e tu coloca a mão, tu pode arranjar outro problema para o equipamento. Daí vai ser mais um problema para aquela pessoa resolver. Eu já não acho muito certo. Eles também realizaram uma ligação para entender como deveriam fechar a ordem de serviço e foram instruídos a fechar a ordem como uma estação indevida. Ou seja, o problema não é deles, praticamente. Após isso, precisei abrir outra ordem de serviço, sendo solicitadas novamente diversas informações, repetindo o processo da primeira vez. Esse novo pedido ainda não foi concluído e só consegui dar andamento graças a um responsável do atendimento que percebeu a minha reclamação e tomou à frente a situação. No dia 7/10 de 2024, outros técnicos vieram à minha casa sem conhecimento prévio do ocorrido, ou seja, não foi passado para eles o problema, eles só chegaram lá e foram descobrir na hora, e tiveram que abrir o ar-condicionado novamente para solicitar a mesma peça mais uma vez. Diante disso, pergunto, como fico nessa situação? Já foram 3 dias de trabalho perdido e o problema ainda não foi resolvido. O que vocês fariam nessa situação? Imagina, tu tá com um problema ali, tá um calor muito forte, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, se eu tivesse esse problema aí, ia ser um problema. Tá num calor aí absurdo, tá querendo ter o ar-condicionado ali, é um direito teu, porque querendo ou não, tá na garantia ali, tá na garantia, ao mesmo tempo não tá na garantia, foi meio confuso ali, mas tá na garantia o teu aparelho, tu tem o teu direito ali de solicitar uma assistência técnica para resolver o problema, eles deveriam ter uma assistência técnica especializada ali para imediato para resolver esse problema, porque é um direito do cliente, e ele vai lá, perde 3 dias de trabalho e mesmo assim o problema ele não foi resolvido. Essa é mais uma reclamação que não teve réplica, então quem fez esse comentário lá no Reclame Aqui, ele acabou não deixando claro ou explícito se a Samsung ela respondeu, se a Samsung resolveu o problema, e a Samsung ela também acabou não respondendo, que novidade, né? Mas ela acabou não respondendo lá no Reclame Aqui. Então, não dá para saber muito bem se foi a Samsung que resolveu esse problema do cliente. No meu caso, tá, pessoal? Como eu disse lá no outro, eu chamaria uma equipe não especializada ali mesmo, azar, porque, eu já trabalhei com isso, como eu disse, e, querendo ou não, pode não ser uma equipe especializada, autorizada ali pela Samsung, mas a gente sabe muito bem resolver o problema. Então, eu chamaria uma equipe não especializada ali, resolvia na hora, pagava muito menos do que uma equipe especializada, porque geralmente essas equipes autorizadas de lojas ou de marcas em específico, elas são muito, muito, muito mais caras do que qualquer outro assistente técnico que vai na tua casa ali resolver o problema. Então eu chamaria, resolveria o problema ali, pá e bola, matei 2 coelhos com uma cajadada só, como eu disse ali, e resolvi tudo. Porque se for depender de marca, demorar 1, 2, 3 meses para resolver esse problema, vai ser um problema. Eu não ia ter paciência, não ia conseguir conversar com a pessoa já com esse problemão aí, não ia ter paciência nenhuma, pessoal. E querendo ou não, nas devidas condições climáticas que a gente está vivendo hoje em dia, que fazem calor de 40 graus, assim, do nada, de um dia para o outro, o ar-condicionado ele não virou mais um luxo, não é mais um luxo que, vou ter um arzinho para gelar minha casa. Não, hoje em dia é necessidade. Então, tu passar dias e dias, perder trabalho para poder resolver um problema, e mesmo assim tu não ter essa questão na tua casa, não conseguir resolver o problema, não ter o arzinho ali para te passar tranquilo a noite, ter que suar a noite toda, para mim já ia quebrar o laço na hora. Nunca mais que eu faria um trato com a Samsung, nunca mais compraria nenhum aparelho da Samsung. Bom, esses 2 casos eu tirei lá do Reclame Aqui e, eu achei interessante trazer para vocês terem uma noção de como é que é a Samsung, como é que é o pós-venda da Samsung. Será que realmente vale a pena tu pagar R$3.000 no aparelho? Claro, a gente sabe que são raras as vezes que vão dar algum problema, que vai vir algum problema de fábrica de fato, mas será que vale a pena tu gastar teu dinheirinho suado com algo que tu não sabe se é garantido? Se tu tiver um problema ali, a Samsung ela não vai te dar o amparo necessário? Deixem aí nos comentários se vocês acham que vale a pena, mesmo assim,
levando em conta a Samsung, que é um nome muito renomado, enfim. Se tu curtiu esse tipo de conteúdo, esse tipo de vídeo, de veja isso antes de comprar isso, eu achei bem interessante estar trazendo isso aqui para vocês, gostei bastante. Então, se tu curtiu esse tipo de conteúdo, dá um likezinho, se inscreve no canal, deixa aí nos comentários se, mesmo se acontecesse isso com vocês, de vocês comprarem de uma marca, essa marca dá uma vacilada tão grande com vocês, vocês ainda continuariam comprando essa marca? Deixa aí nos comentários se vocês fariam esse acordo. E outra coisa, pessoal, vou estar deixando no link aqui embaixo, vou estar falando de novo, vou estar deixando no link aqui embaixo o vídeo que eu já fiz sobre a Electrolux. Veja esse vídeo antes de comprar qualquer ar-condicionado da Electrolux. Tá bem interessante, eu também comentei bastante sobre lá. E mostrei outros 2 comentários que eu tirei lá do Reclame Aqui. E vocês vão se chocar quando vocês olharem lá. A Electrolux demorou pelo menos uns 3 meses para trazer uma solução para o problema da pessoa. Enfim, dá uma olhada lá, muito interessante. É melhor do que a Samsung, né? Pelo menos a Electrolux resolveu o problema da pessoa. A Samsung, pelo jeito, nem resolveu o problema. Mas é isso, pessoal. Como eu disse, dá um likezinho no vídeo, se inscreve no canal para estar ajudando a gente. E um tchau, tchau.